Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Amém, gente? Estamos animados, gente. Pela lá, gente. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. 2 Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12. 2 Coríntios 2, a partir do versículo de número 12. Vocês acharam? Amém? Vamos ver. O texto diz assim: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. É isso, vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra e nós nos colocamos em Tua presença nessa hora. Pedimos ao Senhor da Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da Tua doce presença e levados a conhecer profundamente a Tua vontade. Pai amado, Tu que sonda e conhece os nossos corações, fala com cada um de nós essa noite. Nos fala individualmente e nos fala também coletivamente. Nos guia como igreja do Senhor. Para que possamos sair daqui, Senhor, diferentes. Possamos sair daqui dispostos a viver a Tua vontade, a pregar a Tua palavra, a anunciar o Teu nome. Nós oramos, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, tudo aquilo que temos feito, Senhor, contrário à Tua vontade e à Tua palavra, nós Te pedimos perdão. Nós também oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, dor. Nós oramos, Senhor, e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós todos conhecemos a grande comissão. A palavra nos diz que devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Mas em que implica pregar? Quais as consequências sobre a nossa vida quando pregamos? O que vive quem prega? Já parou para pensar nisso? Porque a gente sempre fala, nós temos que pregar. Mas, quando fazemos alguma coisa, devemos pensar sobre o que acontece comigo quando eu faço tal coisa. E pensar sobre isso é importante, porque talvez muitos de nós não pregamos por medo, receio de viver determinadas coisas que entendemos nós que alguém que prega acaba vivendo. Talvez muitos de nós não pregamos porque imaginamos que não há algum tipo de ganho àquele que prega, além de fazer algo por um outro alguém.
E isso também não é uma verdade. E nesse texto que nós lemos aqui, e que vamos expor hoje, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós vimos aí no culto passado, na verdade nos 2 últimos cultos, o apóstolo Paulo sendo acusado por irmãos, por pessoas que faziam parte daquela igreja que ele muito amava. Ele foi acusado de ser um homem sem palavra, foi acusado de ser um homem inconstante naquilo que fazia. E ele precisou se defender com relação a isso. Nós vimos também ele falando a respeito do perdão para o pecador, da necessidade que nós temos de perdoar e da necessidade de que a igreja possa ter também disciplina. Mas agora nós vamos perceber no texto que Paulo recebeu uma outra acusação da parte dos irmãos. A acusação que recai agora sobre ele é de que ele seria um apóstolo sem credencial, porque ele não seria um apóstolo verdadeiro. E como Paulo se defende, nós vamos ver que Paulo se defende falando a respeito do seu compromisso com a pregação do Evangelho. Mais do que apenas dizer que ele tinha alguma credencial, o que Paulo vai demonstrar é que nele há não apenas desejo, mas a prática constante da pregação do Evangelho. E é assim que ele vai se defender aí nos versículos que nós vamos ler aqui nessa noite. E para nós vão caber muitas lições aqui, justamente a respeito de aquilo que vive a pessoa que prega o Evangelho, ou como vive aquele que prega o Evangelho, e que isso possa nos fortalecer então nessa noite. Bom, os primeiros 2 versículos aí, o versículo 12 e o versículo 13, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo era um pregador comprometido com o Evangelho, comprometido com a mensagem do Evangelho. Ele diz aí no versículo 12: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Paulo chegou a Troade, e Troade era uma grande oportunidade para pregar o Evangelho. Uma cidade de referência, pessoas de vários lugares, e de alguma forma Paulo encontrou ali justamente essa ótima oportunidade para que o Evangelho fosse pregado. Nós vemos aqui que foi Deus quem abriu as portas para que Paulo pudesse pregar o Evangelho. Ele diz: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Paulo percebe claramente que é o Senhor quem abre a porta para que ele possa pregar ali. A verdade, meus irmãos, é que sempre é o Senhor quem abre as portas para a pregação do Evangelho. Porque quando nós saímos a pregar, na nossa vida de uma forma geral, quando estamos dispostos a pregar, mais interessado do que nós é o Senhor. Mais interessado de que o Evangelho chegue às pessoas, chegue aos lugares, é o Senhor. E é por isso então que é Ele que abre as portas. É por isso que quem prega, ele sai numa missão que poderá ser vista como alguém que está ali desbravando um lugar, mas ele nunca é o primeiro a chegar. Ele não vai para um lugar de uma mata fechada e ainda que ele tenha que sair cortando ali, abrindo espaço para chegar em determinado povo, em determinado grupo, aldeia, ele não estará ali sozinho. Antes o Senhor já terá chegado ali. Então ele nunca está só, porque é o Senhor que abre as portas. Porque é por meio da vontade de Deus e do Espírito de Deus que as pessoas são tocadas pela palavra. Então nunca um pregador estará sozinho. Por isso o apóstolo Paulo conseguia se comprometer tanto com a palavra. Ele sabia que nunca estava só.
Ele sabia que para os lugares em que ele ia, antes o Senhor chegava. Ele sabia que era o Senhor que estava abrindo as portas necessárias para que o Evangelho fosse pregado. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui que o pregador, ainda que não esteja só, ele também está sujeito a grandes angústias no seu ministério. Afinal de contas, somos humanos. Temos junto conosco as nossas questões humanas, que muitas vezes nos abalam. Então, aquele que prega o Evangelho, ele precisa estar consciente de que nunca estará só. Mas, ao mesmo tempo, ele também precisa estar consciente de que não necessariamente ele viverá uma vida sem passar por momentos de alguma frustração. E por isso, o texto nos diz que, versículo 13, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Paulo estava num lugar bom, propício para a pregação do Evangelho, uma porta aberta por Deus, mas ainda assim há alguma inquietude no seu coração, alguma angústia no seu coração. Por que Paulo estava vivendo nesse momento aqui essa angústia diante de uma porta aberta por Deus? A questão de Paulo não era com Deus, ou com a porta que Deus estava abrindo ali para a pregação do Evangelho. A questão de Paulo era que ele havia enviado Tito, seu irmão e cooperador, justamente para visitar os irmãos de Corinto, que estavam ali vivendo as suas questões. Nós escrevemos aí bastante das questões dele nos últimos cultos. Paulo então envia Tito até aquele lugar. E Paulo vai a Troade pregar, mas ele está inquieto e angustiado porque ele espera ver Tito de volta. Ele quer receber Tito e ele quer poder escutar de Tito que a mensagem que ele levou até os irmãos de Corinto fez efeito no coração deles. Ele estava ali a pregar em um lugar, a anunciar a mensagem àqueles irmãos, mas também com a cabeça e o coração nos outros irmãos, que possivelmente, pensava ele, estavam vivendo uma situação mais difícil. Então ele vai estar ali naquele momento angustiado. Não que Deus tivesse perdido o controle. Paulo sabe que Deus não perdeu o controle. Mas humano que é, ele passa ali por um momento que ele diz não ter sossego no seu espírito. Tanto é que ele deixa então Troade e vai em direção à Macedônia. O texto diz: por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Então ele deixa claro que não deu para ficar mais em Troade, porque ele estava ali incomodado com aquela situação. Mais na frente nós vamos ver, quando chegarmos ao capítulo de número 7, que finalmente Tito vai encontrar o apóstolo Paulo. E finalmente o apóstolo Paulo vai receber consolo da parte de Tito, que vai chegar trazendo boas notícias. Mas nesse momento, Paulo está ali pregando o Evangelho e uma inquietação está tomando conta dele. Então são essas duas primeiras coisas que nós precisamos compreender. Quando pregamos o Evangelho, o Senhor está conosco, amém? Quando pregamos o Evangelho, Ele vai à frente. Mas enquanto pregamos o Evangelho, isso não quer dizer que não teremos problemas, inquietações, algumas angústias normais nas nossas vidas. E inclusive algumas dessas correlacionadas, como era o caso de Paulo, com a própria pregação do Evangelho, com o próprio ministério. Então estejamos preparados. Porque enquanto pregamos, ainda que as situações venham sobre nós, nós não podemos parar. Nós podemos ajustar as velas. Foi o que Paulo fez. Estava incomodado, estava inquieto ali em Troade. Ele prefere ir à Macedônia. Talvez lá ele conseguisse se sentir um pouco melhor, pensava ele. Então ele ajusta as velas, mas Paulo não para de pregar. Vai ter dias que nós estaremos angustiados, preocupados, confusos, mas não deixemos de pregar o Evangelho.
Não deixemos de anunciar a palavra de Deus às pessoas. Outro aspecto importante, Paulo vai começar agora a descrever, parece aqui que Paulo, tendo relatado uma situação de até um pouco de tristeza da sua parte, queira reanimar os irmãos de Corinto, a quem ele está endereçando essa carta, e passa agora a relatar outros aspectos da sua vida enquanto pregador do Evangelho. Ele vai trazer para um outro ponto, porque talvez imaginasse ele, falar um pouco dessa minha tristeza, ou dessa situação, talvez desanime alguns. Eles têm que estar preparados, mas talvez alguns se desanimem em pensar sobre isso. Então ele vai tentar, vamos dizer assim, que jogar esses irmãos para cima e animá-los. Então ele diz, ou seja, apesar de eu, enquanto pregador, lidar com as situações em que eu fico angustiado, mas ele diz, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. É possível ter uma vida vitoriosa em meio às dores. Aquele que prega o Evangelho, ele precisa ter essa consciência. Em uma outra versão, esse texto começa assim, graças, porém, a Deus. Talvez isso aqui denote um pouco mais da beleza daquilo que Paulo está querendo expressar. Mas graças, porém, a Deus. Paulo para, de alguma forma, de pensar na inquietação e na angústia, para pensar no consolo e no triunfo que vem da parte de Deus. Por quê? Porque aquele que vive e quer cumprir a grande comissão, quer pregar o Evangelho às pessoas, certamente passará por dores, sim. Mas Paulo diz, mas graças, porém, a Deus. Graças eu darei a Deus. Esse versículo aqui é como se fosse um belo hino de louvor do apóstolo Paulo ao Senhor no meio da sua angústia. Ele para louvar a Deus no meio da sua inquietação. E o que ele nos mostra aqui é que a vida cristã, ela tem vitórias no meio das adversidades. Por quê? Justamente pela certeza de que o Senhor está conosco. Justamente pela certeza de que o Senhor é quem nos conduz no meio das adversidades. Às vezes, quando nós pregamos e falamos das angústias, dos sofrimentos e das dores, para algumas pessoas isso seja inquietante. Mas não, meus irmãos. Isso aqui para nós precisa ser esclarecedor. Por quê? Porque quando se fala das dores, dos sofrimentos e das angústias da vida cristã, nós não estamos falando isso porque desistimos de lutar. Nós não estamos falando isso porque nós gostamos das dores e dos sofrimentos. Nós falamos todas essas coisas porque os cristãos, aqueles que buscam verdadeiramente pregar o Evangelho do Senhor a todas as pessoas, eles vivem com a consciência de que devem continuar adorando ao Deus que está conduzindo todas as coisas, está com as rédeas das situações, mesmo no meio das adversidades. Por isso nós não apenas podemos, mas aqueles que entendem isso vivem uma vida vitoriosa no meio das adversidades. Vivem uma vida de triunfo no meio de tudo isso. Por quê? Porque graças, porém, a Deus. Então, mesmo nas situações difíceis, continuamos. Mesmo nas situações difíceis, perseveramos. Mesmo nas situações difíceis, pregamos. Por quê? Porque damos graças a Deus que está conduzindo todas as coisas. Nós temos um exemplo muito claro disso
lá em Atos capítulo 16, deixa eu abrir aqui rapidinho só para contar essa historinha para você. Atos 16, versículo 19, nós temos ali a história da prisão de Paulo e Silas. E é muito interessante quando nós percebemos que eles são presos e há sobre eles imposto muito sofrimento. Eles são pegos ali em praça pública. O texto nos diz que eles são açoitados pelas pessoas, eles são deixados nus, sofrem diante de todos, depois são levados presos a uma espécie de prisão, como se fosse uma masmorra. Ali ficam com seus pés amarrados, como se fossem bichos, e são deixados ali pela noite sofrendo, ou pelo menos talvez fosse o intento daquelas pessoas que os deixaram ali aprisionados, que eles ficassem ali sofrendo. Mas o que o texto bíblico nos diz, versículo 25, é que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros presos ouviam aquilo ali. O que nós estamos aqui percebendo, você pode voltar lá no texto, é que é possível viver o triunfo da parte de Deus, mesmo em meio às dificuldades. É possível viver o triunfo da parte de Deus quando nós cremos no seu nome e continuar pregando e vivendo para Ele, mesmo em meio às lutas. As lutas não podem nos parar. Não porque tenhamos em nós algum poder, mas porque o Deus que nós servimos é que tem as rédeas da situação. Por isso Paulo diz, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. A afirmação de Paulo é muito clara. Nós somos conduzidos algumas vezes? Nós somos conduzidos poucas vezes? Nós somos conduzidos muitas vezes? Não, Paulo diz, nós sempre somos conduzidos vitoriosamente em Cristo. Quando nós vivemos para servir o Senhor, quando nós estamos com as nossas vidas entregues em suas mãos, nós sempre vivemos vitoriosamente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a vitória que decorre do Senhor, ela não está correlacionada com as circunstâncias desse mundo. A vitória que decorre do Senhor, ela não está ligada com as questões que nós vemos nesse mundo e que muitas vezes nos assustam. Não. A vitória que provém de Deus, ela está ligada com aquilo que Deus é. A vitória que provém de Deus, ela está correlacionada com aquilo que a palavra nos traz, com aquilo que está decretado sobre a eternidade. Deus é vitorioso. Ele não será vitorioso um dia, ele já é. Ele não será rei um dia, ele é rei desde a eternidade. Ele não terá o controle um dia, ele tem o controle todos os dias. E por isso está em suas mãos é saber claramente que estamos sendo vitoriosos com ele todos os dias. Estar em suas mãos é saber que Ele está fazendo e que Ele está triunfando. Que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, diz uma outra versão. Então sempre estamos sendo conduzidos vitoriosamente, triunfantes. E ele segue e diz, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse texto aqui é bem interessante, ele tem um pano de fundo interessante, que eu confesso a vocês que eu não conhecia. Os soldados romanos, os generais romanos, quando eles saíam para as batalhas, né, e levavam os seus exércitos para a batalha, e geralmente dominavam povos, lugares, e conseguiam vencer muitas batalhas, quando eles retornavam a Roma, capital, ou as outras cidades mais centrais, né, que costumavam abrigar, vamos dizer assim, os exércitos,
Quando eles chegavam na cidade, eles vinham numa espécie de cortejo. Toda a cidade ficava já na expectativa. Quando o general fulano de tal voltará com o exército? E eles já viviam, a Roma viveu um tempo assim de só vitórias, né? Então eles já esperavam triunfantes, na certeza da vitória, na expectativa da vitória. Então a cidade esperava. E quando eles vinham com o seu cortejo, chegava geralmente o grupamento com alguns prisioneiros que foram tomados ali naquela cidade e vinham à frente geralmente aqueles que seriam usados para depois voltar àquela cidade e Roma ocupar aquela cidade. Porque Roma estabeleceu um tempo de relativa paz, porque onde eles dominavam, o seu exército era muito poderoso, então eles chegavam, dominavam, faziam alguma espécie de associação com aquelas pessoas ali, e alguns que eles consideravam mais confiáveis ajudavam de alguma forma a administrar. Então havia lugares que os administradores não eram romanos, mas tinham associação com Roma, e aí eles estabeleceram ali o seu exército. Então geralmente algumas, talvez lideranças, pessoas mais cultas, enfim, eles selecionavam essas pessoas e essas pessoas vinham mais à frente, aqueles que ajudariam a retomada do lugar ou a administração do lugar, agora debaixo do cuidado de Roma, pessoas que eles consideravam mais confiáveis. E essas pessoas que vinham à frente, geralmente eles vinham carregando flores ou vasos com perfumes, com aromas que eram trazidos, e quando eles entravam na cidade, que o povo começava ali a ovacionar, sentia-se aquele aroma, aqueles perfumes, enquanto eles passavam na comitiva. Aí, geralmente vinha também o general, demonstrando ali o seu poder, vinha o exército, os soldados, e geralmente escoltados mais atrás, homens que se tornariam ou prisioneiros por um longo tempo, ou que seriam mortos por Roma. Então vinham mais atrás aqueles que seriam descartados, vamos dizer assim. Então chegava essa comitiva entrando nas cidades. O povo ovacionava, Roma ganhou mais uma batalha. Só que tinha esses dois grupos. O grupo daqueles que iam ser poupados, e havia o grupo daqueles que não seriam poupados, aqueles que seriam prisioneiros ou que seriam mortos. É dentro desse contexto aqui que o apóstolo Paulo usa aqui essa referência para fazer com que a igreja de Corinto, que provavelmente conhecia esse tipo de manifestação, vamos dizer assim, quando Roma ganhava, ele usa então essa referência para falar a respeito de Cristo. Então, enquanto o cortejo passava, a população bradava e os generais se mostravam ali vitoriosos. Paulo, aqui nesse texto, ele vai se apresentar como um soldado do general vitorioso que é Cristo, que vence todas as batalhas. Ele está ali caminhando com esse general vitorioso e partilha com ele da sua glória. Partilha com ele do seu triunfo, porque os generais, eles eram conhecidos pelo seu nome, pelas vitórias que eles tinham nas batalhas, mas os soldados que vinham atrás dele também acabavam sendo reconhecidos como soldados que participavam do grupamento daquele general. Então é assim que Paulo se apresenta. Aqui nós temos algumas questões a pensar. Primeiro, o fato de que Deus é quem nos conduz em triunfo. Da mesma maneira como aquilo era emblemático aos romanos, para nós é importante saber que o Senhor, o nosso Deus, o nosso general, é quem nos conduz em triunfo. Outra coisa que é importante saber é que é por meio de Cristo que nós somos conduzidos em triunfo. Paulo diz que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. É por meio de Cristo que nós somos
conduzidos vitoriosamente. Então, o evangelho sem Cristo, uma vida com Deus sem conhecer a Cristo, talvez possa trazer alguma aparência de vitória, mas não é a verdade. A verdade é que nós somos conduzidos por meio de Cristo. Por meio dele nós somos conduzidos ao triunfo. Por fim, que o triunfo que nós temos em Cristo é constante. Paulo diz que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Sempre. Sempre. Então o triunfo por meio de Cristo, ele é constante. Agora é muito importante entender isso aqui e reafirmar isso aqui mais uma vez. Isso não quer dizer ausência das lutas, das batalhas, mas é a certeza das vitórias por meio de Cristo. Então os soldados, junto com o seu general, eles iam para as batalhas. As batalhas existiam. No meio das batalhas, certamente, havia algumas baixas, haviam feridos, havia dias difíceis, às vezes locais difíceis, havia angústia, um tanto de medo, mas a certeza estava, e assim o povo esperava, a certeza estava no fato de que eles voltariam vitoriosos todas as vezes. Esse era o sentimento dos romanos. Então assim nós precisamos caminhar com o Senhor. As batalhas existem, há dias difíceis, há locais difíceis, há situações complicadas, há momentos em que estamos feridos, mas temos no Senhor, no nosso general, a certeza das vitórias por meio dele. Amém? E isso precisa encher o nosso coração. E isso movia Paulo. Por que é tão necessário para aquele que prega o Evangelho saber disso? Porque pregar o Evangelho é ir para o campo de batalha. Pregar o Evangelho é se dispor a viver a vontade de Deus. Gente, o lugar mais tranquilo de pregar o Evangelho é dentro de uma igreja. Eu chego aqui, vocês não me jogam pedra, não me jogam tomate, fico sentadinho aí, não reclamo, fico escutando. Às vezes vou ao banheiro. É tranquilo demais. Mas ainda assim, nesse local mais tranquilo, há as batalhas. Aqueles que estão no momento difícil, aqueles que não compreendem, que não aceitam determinadas coisas, há as minhas batalhas. Você entende isso? O lugar mais tranquilo para pregar o Evangelho não é ausente de batalhas. Imagine quando nós nos dispomos para pregar no meio da nossa família, de pessoas não crentes. Imagine quando nós nos dispomos a pregar para pessoas que não querem saber do Senhor, no nosso ambiente de trabalho. As dificuldades, elas estarão presentes, em alguns locais elas serão maiores, mas o que nós temos que ter no Senhor é a certeza da vitória por meio dele, amém? No Senhor nós temos triunfo. Dito isso, aí no versículo 14, o texto diz assim, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa fragrância que nós falamos aqui, dentro daquilo que Paulo estava talvez buscando representar, ela era interessante. Para aqueles homens que iam ser poupados, aquele cheiro, aquele aroma, aquela fragrância, ficava para eles como uma marca de vida. Estamos entrando aqui, mas viveremos. Mas para aqueles que estavam indo à morte, o mesmo cheiro, o mesmo aroma, marcava para eles os seus últimos instantes de vida. Para eles, era um cheiro de morte. Por mais cheiroso que fosse, por mais aromático que fosse, da melhor erva que fosse, para eles, aquilo ali se tornava então um cheiro de morte. É usando essa analogia aqui que Paulo vai falar os próximos versículos. Primeira coisa aqui é que nós precisamos entender que a nossa vida cristã deve causar impacto ao nosso redor. Quando estamos dispostos a pregar o Evangelho,
nós não estamos apenas falando de falar. Quando nos colocamos dispostos a pregar o Evangelho, nós estamos falando de viver, de causar impacto ao nosso redor. Afinal de contas, não adianta ter apenas as palavras. A palavra nos aponta que os falsos mestres e os falsos profetas muitas vezes tinham palavras adoçadas, agradáveis até, mas que não viviam a verdade do Evangelho. Da mesma maneira, nós precisamos entender, se eu me disponho a pregar, se eu entendo que eu preciso ir por todo mundo, pregando o Evangelho a todas as pessoas, eu preciso entender que a minha vida deve causar impacto ao meu redor. As palavras do apóstolo Paulo, o cristão, ele vai ser o bom perfume de Cristo. Por isso ele diz, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por quê? Uma segunda coisa, aquele que prega o Evangelho, aquele que quer espalhar o aroma de Cristo, ele precisa estar disposto a pregar o conhecimento acerca de Deus. É o que Paulo nos diz aqui. Em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. E por que é necessário compreender isso? Porque nós não estamos falando, meus irmãos, sobre nós. Quando saímos a pregar o Evangelho, nós não estamos levando as pessoas a nos conhecerem, ainda que tenhamos que dar testemunho daquilo que cremos, mas nós estamos levando as pessoas a conhecerem o Senhor. Então nós damos testemunho e falamos a respeito dele, então conduzimos as pessoas ao conhecimento dele. Deus se revela por meio da criação, Deus se revelou por meio do seu Filho, e Deus também se revela por meio da sua palavra, assim ele escolheu. Quando pregamos o Evangelho, precisamos ter essa consciência clara em nós, de que estamos levando às pessoas o conhecimento acerca de Deus. Estamos levando às pessoas o conhecimento acerca de Deus, porque é isso que vai salvá-los. É isso que vai libertá-los. É isso que transformará as suas vidas. Há muitas pessoas que no desejo de alguma forma se tornarem mais agradáveis, aqueles que querem até alcançar por meio do Evangelho, mas no desejo de torná-los mais agradáveis, ou de se tornarem mais agradáveis, começa a trazer coisas que não são o Evangelho. Tipo, vai lá na igreja, falar para um jovem, né? Vai lá na igreja, cheio de jovem legal, cheio de menino e menina bonita. Começa a falar essas coisas assim. Aí vai lá, tem igreja que tem essa vontade, ó, tem igreja que passa para botar um playground do lado de fora. Só por mim gastar energia assim no final, né? Mas tem gente que vai lá e diz assim, vai lá na igreja, tem espaço para os meninos brincar, correr. Na intenção de se tornar mais agradável, a gente começa a apresentar coisas que não são o Evangelho. Entende isso? Mas o que vai salvar as pessoas é o conhecimento acerca de Deus. Então Paulo diz que o que deve ser pregado é o conhecimento acerca de Deus. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas, preguem o Evangelho. É o conhecimento acerca de Deus, essa mensagem que deve ser levada. No versículo 15 ele diz, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Nós somos o aroma de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo. Aquele que prega o Evangelho, ele é o bom perfume de Cristo. Aqui o perfume não é a substância. Aqui o perfume é uma pessoa. Ao espalharmos, meus irmãos, o conhecimento acerca de Deus, nós nos fazemos o perfume de Deus. Nós estamos por aí espalhando.
Digamos que aqui nós estamos num frasco, né, num recipiente, mas daqui a pouco nós vamos sair pelas ruas. E quando sairmos pelas ruas, esse cheiro, esse perfume do conhecimento de Deus que vai precisar ser levado pelas casas, pelas ruas, pelos bairros, nosso trabalho amanhã. É isso que vai precisar ser levado. Outra coisa, nós não somos apenas um perfume, mas somos o bom perfume. Não um perfume qualquer, mas somos um bom perfume. Eu gostei dessa pontuação aqui que o pastor Hernando Dias Lopes fez um comentário dele. Ele diz aqui, ó, o bom perfume é precioso, né? É aquele perfume qualquer que você encontra ali em qualquer prateleira. Ele é precioso. Amém? Aquele que prega o evangelho, ele precisa ter essa consciência. Nós somos preciosos nas mãos do Senhor. Às vezes nós não nos dispomos porque não temos noção do valor que temos para Deus. Gente, tem uma coisa assim que me toca profundamente, eu não quero estar fora do que Deus está fazendo. É uma coisa que está sempre me martelando. Às vezes você olha uma coisa ali no Instagram, no YouTube, você vê pessoas assim que estão fazendo muitas coisas para Deus. E você acha isso muito legal. Eu também acho muito legal. Ainda que não os conheçamos profundamente. Mas quando você olha, você diz assim, que legal, Deus está fazendo um negócio aqui. Isso é bom. Mas uma coisa que me toca mais é eu dizer assim, eu não quero estar fora do que Deus está fazendo. Eu quero fazer parte também, Senhor. Eu quero fazer parte também. E aí fazer parte não quer dizer que eu tenho que ser igual o cara que está lá na internet que, sabe, alcança milhões. Mas eu quero ser parte. Porque eu entendo que o Senhor também toma como preciosos aqueles que fazem as pequenas partes, que também são importantes. Então, enquanto prego aqui para vocês que estão aqui, há um outro pastor que está pregando numa outra igreja agora, talvez com muito mais pessoas do que aqui nós temos, mas ele está lá fazendo parte, eu estou aqui fazendo parte também. E ambos somos preciosos para Deus. E quando estivermos falando para um, também estaremos fazendo parte daquilo que Deus está propondo e fazendo. E nós também seremos preciosos para Deus. Porque o bom perfume, ele é precioso. O bom perfume, ele também influencia sem alarde. Ninguém gosta, assim, de manhã, né, que é uma coisa assim mais sensível, né? Você vai pegar um ônibus, entra numa loja, alguma coisa, aí vem aquele perfume assim agressivo, né? Um negócio assim, quem tem rinite já sofre logo, né? Já ataca. Agressivo, não. O bom perfume, ele vai tomando assim um espaço sem alarde. Você diz assim, que coisa prazerosa. Assim nós temos que ser. Influenciar sem alarde. No trabalho, na nossa família, onde o Senhor nos enviar, mostrar a todos a nossa prudência, a nossa sabedoria, conhecimento acerca das coisas de Deus. Dias atrás uma colega se despediu lá da agência e eu fiquei muito feliz, assim, porque no último dia ela, naqueles depoimentos, né, e aí quando ela foi falar sobre mim, ela agradeceu muito. Ela disse assim, muita coisa que eu sei hoje eu aprendi contigo aqui. Porque eu me propus a ensinar para ela coisas que eu sabia, dizer para ela assim, olha, quando você for promovida, você vai precisar disso aqui que eu sei. Sem isso aqui você não vai ser promovida. E aí ela disse, eu quero aprender. Eu falei, então vamos lá. E eu gosto de ensinar. E foi legal isso. Mas aí foi bacana naquele dia, ouvir no final ali que aquilo ajudou. De alguma forma, meus irmãos, nós, enquanto bons perfumes de Cristo, nós precisamos entender isso, influenciar sem alarde. Sabe, ser aquelas pessoas dispostas, disponíveis, agradáveis, onde nós estivermos. Porque somos o bom perfume.
O bom perfume também, ele atrai as pessoas. O perfume ruim não, você dá raiva quando às vezes você vai entrando no lugar, o pessoal está entregando aquele papelzinho de perfume, você pega e ainda fica o cheiro ruim na tua mão. O bom perfume, ele atrai. Você nunca vai ver uma loja lá, perfume francês, o pessoal entregando as coisas na porta. Vem, compra aqui, então, não sei o que, né? Não. Porque o bom perfume, ele atrai. O bom perfume, ele atrai. As pessoas vão sentir a necessidade, mas só irão sentir a necessidade quando reconhecerem em nós o bom perfume. Aí, a partir do momento que eu e você somos o bom perfume, aí as pessoas precisam da nossa palavra, aí as pessoas precisam do nosso abraço, aí as pessoas precisam do nosso conselho. Será que você é alguém que, quando alguém pensa assim, eu preciso de um conselho de alguém, aí vai pensando assim, passa a mente por você e diz, Deus que me livre, esse aqui não. Esse aqui não, Deus que me misericórdia, esse aqui eu não posso falar. Esse aqui, Deus que me livre, esse aqui vai contar minhas coisas todas. Esse aqui, Deus que me livre, esse aqui não conhece nada da Bíblia. Esse aqui, Deus que me livre, esse aqui é chato que só. A gente tem que ser bom perfume. O bom perfume atrai. As pessoas olham pra gente e eles, de alguma forma, precisam de nós. Claro que é Deus agindo dentro de tudo isso. Enquanto Deus age em nós, nos fazendo bom perfume, age nos outros que precisam do bom perfume. E assim Deus faz. Por fim, o bom perfume, ele torna o ambiente mais agradável. Ele torna o ambiente mais agradável. A casa, o trabalho, a igreja. Assim é o bom perfume. O perfume representado aqui, ele tem efeitos distintos. Interessante isso aqui que Paulo fala, né? Que eu falei agora há pouco. Para uns ele é cheiro de vida, para outros ele é cheiro de morte, porque assim, meus irmãos, é o Evangelho. Para uns ele é vida, para quem crê, ele é vida, para quem o rejeita, ele é a sua condenação. É seu decreto de condenação. Porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, diz a palavra. Então assim é o Evangelho. Esse perfume, ele tem efeitos distintos sobre a vida das pessoas. Assim, meus irmãos, nós, enquanto cristãos, aqueles que pregam o Evangelho, nós nunca seremos pessoas neutras. Tem gente que quer ser neutro, né? Não falo que eu vou agredir, não sei quem, esse aqui eu não digo, porque esse aqui vai se sentir mal. Esse aqui... não, então vai lá, elogia alguém. Mas se elogiar esse aqui vai dizer que eu não elogiei ele. Se eu abracar esse aqui eu não abracei ele. Aí fica querendo ser, né, o do meio, né? Não fede nem cheira com ninguém. O cristão, ele não é assim. Simplesmente porque o Evangelho não é assim. Porque quando o Evangelho é pregado, ele exige do homem uma resposta. O Evangelho, sendo pregado, ele exige do homem uma resposta. A uns ele abençoa, a outros ele condena. Aos que o recebem, vida. Aos que o rejeitam, morte. Então, da mesma maneira nós somos. Por isso pregamos. Pregamos. Quando eu comecei a entender isso, meus irmãos, assim, mudou minha cabeça. Falei, pronto, não tem mais desculpa para eu não pregar, para eu não falar. Não tem mais por que esconder das pessoas o que está aqui na Bíblia. Por quê? Porque estou servindo ao Senhor. A quem escutar aquilo ali e se arrepender dos seus pecados, vida, salvação, abundância. A quem escutar aquilo ali, rejeitar e o seu coração se trancar e for embora daqui dizendo, eu não quero mais ouvir isso, condenação, e de alguma forma estou servindo ao Senhor. Por isso nós não vivemos uma neutralidade. Nós estamos a serviço de Deus. O pregador, então, ele é agente de vida, mas também ele é agente de morte. Versículo 16, Paulo diz, para estes somos cheiros de morte, mas para aqueles,
fragrância de vida. Ou seja, para esses que não creem, morte, porque rejeitaram a mensagem. Mas para aqueles que crerem, vida. E aí ele pergunta, mas quem está capacitado para tanto? Ele se questiona. Quem é que está capacitado para fazer isso, para pregar o Evangelho? A capacidade, meus irmãos, ela não vem de nós. Nós só somos portadores da mensagem. Somos portadores da mensagem. É claro, ela deve ser levada com amor. É claro, ela deve ser levada, como falamos agora há pouco, por pessoas que estão ali, influenciam, vivem de uma maneira agradável, mas ela deve ser levada. E as pessoas tomarão as suas decisões. Aí o pastor diz assim lá no comentário, ele diz, até os indecisos tomam a sua decisão, pois a indecisão é a decisão de não decidir. Interessante isso, né? Estou indeciso. Meu irmão, você está em 300 anos para a igreja, e aí, tua decisão por Cristo? Não, estou só visitando. Ok, entendi, você está com o diabo ainda, né? Não, você está. Só tem 2 lugares. Não, estou indeciso, estou namorando ainda. Não. Jesus não tem namorado. Jesus tem irmãos. Você é ou você não é. Deus não tem afilhado. Deus não tem sobrinho. Deus tem filhos. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Então, ou eu sou filho de Deus, ou não sou nada. Por isso, a nossa missão é pregar o Evangelho. Isso, meus irmãos, precisa trazer para nós leveza. Tirar de nós o medo, a timidez, o receio. Versículo 17, ele diz, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O que Paulo nos diz aqui é que a vida cristã, para que possamos pregar o Evangelho, é exigido de nós uma integridade irrefutável, meus irmãos. Viver numa santa integridade. O que Paulo faz aqui? Como eu disse no começo, ele estava estavam dizendo que ele não tinha credenciais de apóstolo. O que ele faz aqui? Ele devolve a denúncia, dizendo que, olha, nós não somos esses que estamos aqui vendendo a mensagem. Porque haviam pessoas em Corinto que estavam justamente fazendo isso. E é interessante isso aqui. Tem uma palavra aqui no grego que é kapeléu. Era a palavra que era utilizada para expressar aqueles que estavam mercadejando. Como era isso? Por exemplo, eles iam vender vinho. Aí eles não vendiam o vinho íntegro, porque eles queriam mais lucro. Então o que eles faziam? Eles colocavam água no vinho, ou eles misturavam um vinho bom com um vinho ruim, passado, de má qualidade. Aí quando eles misturavam, aí eles pegavam e vendiam esse vinho, e agora eles têm um lucro maior, porque eles venderam algo que não é íntegro. E aqui o que o apóstolo Paulo está apresentando para nós é justamente isso, aqueles que adulteram o Evangelho. E aqui tem 2 aspectos que são muito importantes. Ninguém adultera o Evangelho de graça. Quem adultera o Evangelho, quem conhecendo o Evangelho insiste em o adulterar essa mensagem, ele quer de alguma forma ganho, ele quer retorno. Então, no mínimo, vamos dizer que alguém que queira fama, aparecer,
Ele sabe que muitas vezes a mensagem do Evangelho ela não vai ser a mensagem agradável. Meus irmãos, eu pastorei essa igreja. E eu sei quantas vezes, e que muitas vezes, a gente pregando aqui a mensagem, pessoas torcem o seu coração. Porque expressam no rosto, às vezes. Eu sei que há pessoas que um dia nos visitaram e não quiseram continuar aqui, porque a mensagem os confrontou. Então, aquele que entrega a mensagem íntegra não agradará a todos. Então, aquele que quer agradar muitos, ele vai adulterar a mensagem. Além desses, tem aqueles que querem de fato o ganho financeiro. Aí a mensagem precisa ser adulterada. Da mesma maneira. E é isso que o apóstolo Paulo aqui está denunciando. Por isso ele diz, ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Nós estamos vivendo, meus irmãos, esse tempo no nosso país, de tanta gente gananciosa, se colocando, se apresentando como pastores, como líderes, como ministros do Evangelho, cantores. Onde saiu um vídeo aí, um barraco daquela menina aí que canta, prega e tal, que faz coisa. Pelo que eu entendi, a menina foi num evento e eles cobram. Ela disse que não cobram, mas eles cobram. Sempre tem um valor, né? Tem um jeitinho de falar, né? Olha, para abençoar a vida da irmã, tá aqui, tantos mil. Né? Aí tem um jeitinho de colocar lá no e-mail para não parecer que é mercenário. Só que quem contrata, muitas vezes está querendo aquilo mesmo. Eu quero lotar a minha igreja, então eu vou trazer esse maior nome aqui. Ainda que não pregue o Evangelho. Então tem um produto, e tem o mercadejante, e tem os consumidores, que é a igreja também, que muitas vezes gosta daquilo ali. Aí foi lá, deu uma barraca, porque a minha chegou lá, disse que só tinha 30 minutos, aí ela queria pregar e cantar. Fosse eu ia me embora também, né? Só 30 minutos, é brincadeira. Aí ela pegou, queria pregar e cantar, ela começou a cantar, depois disseram pra ela que acabou o tempo dela, porque tinha uma mais famosa que ela pra cantar depois. Aí ela não queria entregar o microfone. Aí o pastor falou mal na frente de todo mundo. Gente, uma baixaria. Eu mandei até para umas pessoas aqui, mas acho que outros viram também. Aí o pastor falou mal dela também, que ela era, né, só um produto. Aí ela chorou também. É horrível isso. Mas isso demonstra a decadência que a gente tem vivido na igreja. Muitas vezes é isso. Que o pastor chama aquela pessoa só porque ela tem um nome. Aí com o nome ele vai lotar o evento dele. Aí todo mundo vai ficar com a impressão que aquela igreja é maravilhosa, porque fez o evento, ou só faz eventos superlotados, e traz os maiores nomes. E no final ali é só um negócio, ó, acabou, tá aqui tantos mil, obrigado, valeu, até a próxima. E não há uma busca pela verdade de fato do Evangelho. Porque às vezes aqueles que vão de fato para pregar o Evangelho não vão ser o produto da vez. E Paulo denuncia isso aqui. Isso que nós temos vivido hoje. Fazer da igreja, fazer da palavra de Deus um negócio. Então, se somos chamados a pregar o Evangelho, nós não podemos fazer da pregação do Evangelho um negócio. Nós não podemos esvaziar, nós não podemos adulterar a mensagem, não é a nossa mensagem, é a mensagem do Senhor. É essa mensagem que tem que ser pregada. Custe o que custar. Na história da igreja, muitos foram mortos por causa dessa mensagem. Hoje, as pessoas querem ser convidadas nas festas, porque são conhecidos por pregar. E não deve ser assim conosco. Aqueles que abraçam o ministério por ganhos pessoais, aqueles que abraçam o ministério por interesses pessoais, o fazem de maneira errada. Sabia que em alguns locais se abrem igrejas, se plantam novas igrejas, apenas
para aquele pastor que está ali, que foi preparado no seminário: olha, a gente não conseguiu uma igreja aqui para pagar o teu salário. Então, vamos ter que abrir uma nova igreja para essa igreja bancar o teu salário. Não é assim que se faz o evangelho, não é assim que se prega o evangelho. Não pode ser esse o motivo pelo qual se planta uma igreja. Não pode. Mas sim, pessoas e locais e denominações que fazem assim: olha, se não tem um lugar para te encaixar, vamos ter que abrir uma nova, porque tu vai ter que tirar o teu custo de lá. E assim se faz. E infelizmente isso é uma verdade, há casos assim. E nós temos que estar atentos. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala em Cristo, na presença de Deus. Ele diz: falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. É assim que nós devemos pregar, em Cristo, na presença de Deus, com a integridade da mensagem, levando a mensagem do evangelho. A nossa motivação deve ser a sinceridade da mensagem. Essa é a nossa motivação. Isso nos faz sair de casa para pregar a mensagem a alguém, levar a mensagem verdadeira, expor essa mensagem, levar as pessoas a conhecê-la. Ainda que talvez não seja naquele dia aquilo que a pessoa mais queria ouvir, mas essa é a verdade do evangelho. E por fim, nós vamos ver aqui nos primeiros 3 versículos aqui do capítulo 3, que nós lemos, o apóstolo Paulo, ainda na sua defesa, estavam, como eu disse no começo, acusando de ser um impostor, porque ele não tinha credenciais, porque haviam pastores que chegavam lá, parecem umas coisas assim dos dias de hoje ainda. Eles chegavam lá em Corinto, diziam assim: eu sou pregador da cidade tal. Eles apresentavam um papel, uma credencial: vim enviado por fulano de tal. E naquela época não tinha assim, vou passar um WhatsApp aqui para saber se é verdade. Eles chegavam com a carta, adulteravam as cartas muitas vezes, e chegavam e apresentavam as suas credenciais. A igreja está no momento que ela começa a crescer, os irmãos estão começando a amadurecer, precisava queimar o apóstolo Paulo, né? Não, esse Paulo aí, ninguém conhece Paulo aí fora não. Ih, você está por fora. Ele disse aqui que ele já abriu igreja em vários lugares. Mentira, menino, isso é conversa dele. Eu que já abri 10 igrejas aqui. E assim ele chegava e eu tomando o coração das pessoas. E Paulo começou a ser desconsiderado porque, além de não ter uma credencial de papel para mostrar, ele não queria fazer isso. Porque entendia ele que não era assim que se fazia, que se pregava o evangelho. Às vezes vão exigir de nós credenciais. Mas Paulo vai nos mostrar aqui qual é a verdadeira credencial que um servo de Deus precisa para pregar o evangelho. Ele diz aqui, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Porque haviam aqueles que se recomendavam a si mesmos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que essas coisas que eu acabei de dizer para vocês, eu não estou usando isso para me recomendar. Não é esse o meu papel. Aí ele segue: será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? E ele vai seguir e dizer: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Primeiro, porque ele mesmo havia plantado aquela igreja. Ele passou 1 ano e meio com aqueles irmãos, estudando, orando, ensinando, preparando novos líderes para ficarem ali e conduzirem a igreja. Ele se dedicou àqueles irmãos, ele colocou o seu coração ali naquela obra. Outra coisa, porque a verdade, meus irmãos, escrita no coração, ela é mais legível, ou ela é a mais legível forma de se perceber a mensagem de Deus. Digo isso porque está aqui a palavra, nós conhecemos a palavra. Só que, meus irmãos, há muitas pessoas por aí que não vão, ou até o momento não abriram uma Bíblia. E essa mensagem gravada em nossos corações
Muitas vezes vai ser a primeira oportunidade que eles terão de conhecer essa mensagem que está aqui gravada neste livro. Então, se a mensagem do Senhor está gravada em nós, isso é o que muitas vezes vai primeiramente iluminar as outras pessoas. Às vezes somos eu diria que até certo ponto, um pouco afoitos. Aí eu tenho que pregar o evangelho a todas as pessoas. Aí então eu tenho que sair daqui com a Bíblia, eu tenho que andar ali com a minha Bíblia debaixo do meu braço, e eu vou ali naquela casa, vou chegar e sentar e abrir. Há lugares que talvez nós não tenhamos essa oportunidade. Se tivermos, glória a Deus por isso. Mas haverá lugares em que nós não teremos essa oportunidade. Talvez no meu trabalho e no seu trabalho, você não possa chegar lá e abrir uma Bíblia de uma forma clara, mostrar às pessoas. Há locais onde de repente nós não teremos oportunidade de chamar os nossos colegas de trabalho para fazer um devocional. Às vezes nem na nossa própria casa nós encontraremos um ambiente favorável a abrir a Bíblia e chamar e as pessoas sentarem ali para escutar. Mas certamente nós poderemos mostrar essa mensagem num primeiro momento por meio da nossa vida. Esse doce e esse bom perfume que atrai as pessoas por meio da nossa conduta. Olha, você é uma pessoa reta. Olha, você é uma pessoa honesta. Olha, você é uma pessoa tão legal. Olha, você é uma pessoa tão atenta. Como é bom chegar perto de você, eu sinto uma paz. E isso, meus irmãos, é estar mostrando essa carta que tem um autor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz aqui: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Por que ele está dizendo isso? Porque o afeto, o amor, a preocupação que ele mostrava para aqueles irmãos eram as suas credenciais. As pessoas olhavam nele, por onde ele andava, ele demonstrava esse amor. Nós vimos agora há pouco, ele foi a Troade e ele estava preocupado com aqueles irmãos. Ele não nos relata, mas talvez pessoas chegaram perto dele e perguntaram assim: Paulo, por que você está triste? Por que você está aqui com uma oportunidade dessa de pregar e você ainda está aí um tanto angustiado? E talvez ele tenha compartilhado: eu estou preocupado com os meus irmãos lá em Corinto. Eu deixei os meus irmãos lá e agora eles estão com problemas. Talvez ele tenha chamado outras pessoas para dizer assim: vamos orar junto pelos meus irmãos de Corinto. E o que ele está dizendo aqui agora é que isso fica demonstrado por meio da sua vida. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. E sim, nós precisaremos pregar com a Bíblia. Nós precisaremos manejar a palavra. Mas, muitas vezes, nós não teremos essa oportunidade num primeiro momento. Ou com algumas pessoas, nós nunca teremos essa oportunidade. Talvez a pequena e breve oportunidade que nós tenhamos com algumas pessoas seja simplesmente podermos mostrar isso por meio da nossa vida. É importante também aqui perceber que a verdade escrita no coração, ela é a mais duradoura forma de mostrar a mensagem de Deus. Porque isso que então está gravado em nós é escrito pelo Espírito de Deus. Paulo diz: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O que Paulo diz aqui é: olha, se eu tivesse uma carta aqui para apresentar para vocês, essa tinta ela poderia se apagar, esse papel ele poderia se estragar, ele poderia cair da minha mão pelo meio da cidade e se perder. Eu podia deixar aqui o cachorro comer o papel. Mas a mensagem escrita no coração de vocês, ela é escrita pelo Espírito Santo de Deus. E por isso ela é duradoura, por isso ela não perece, por isso ela não se perde, porque ela é escrita pelo Espírito de Deus. A mensagem do Senhor escrita e gravada, meus irmãos, no nosso coração,
ela tem efeito e ela tem durabilidade. Ela dura para toda a eternidade. Ela chega nos trazendo salvação e ela nos garante a presença de Deus para todo sempre. Ela não perece, amém? Ela não perece. Talvez você, como eu, tenha dificuldade de decorar os versículos, de gravar aqui os textos. Você vê pregando aqui, eu olho muito para o texto, né? Parece insegurança, mas não, meu cérebro é memória flash, é falando e apagando, falando e apagando, falando e apagando. Eu preciso muito dos textos. Só que uma coisa que eu aprendi de verdade, e não desprezo, eu acho maravilhoso quem decora os textos, quem grava, é muito bom. A gente estimula os meninos lá em casa a fazer, mas eu tenho dificuldade, eu não aprendi assim. Então, estou ficando velho, né? Aí hoje é mais difícil. Mas uma coisa que eu aprendi foi a gravar a essência da mensagem. Aquilo pega no meu coração de um jeito que, ainda que eu não lembre o versículo inteiro, ainda que eu não lembre bem onde está o texto, mas a mensagem, a essência da mensagem, eu busco sempre guardar comigo e levar no meu coração. E usar isso para que eu não desobedeça a Deus. Quem faz isso, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Por fim, essa verdade escrita no nosso coração é a mensagem mais convincente da parte de Deus. Porque uma vida transformada pelo Evangelho, meus irmãos, é um argumento irresistível. Irresistível. Uma vida transformada pelo Evangelho é um argumento irresistível. Tem pessoas que vão questionar a Bíblia. Ah, mas a Bíblia diz isso. Ah, mas e esse tempo aí? Ah, tem mentira, não sei o quê. E blá, blá, blá. Aí tem uma história que conta assim. Que um dia, um menino, novo convertido, estava lá todo empolgado com a fé dele no Senhor Jesus. E aí chegou um ateu, esses bem snobs mesmo, né? Arrogante, chegou e disse assim: menino, você ainda acredita aí nessa história de multiplicar pão e peixe? Você ainda acredita aí nessa história de transformar água em vinho? Como é que você acredita nessas coisas? Olha que história é essa, como é que se transforma água em vinho? Você acredita nisso? Ele disse: eu acredito. E aí o ateu perguntou para ele: mas por que você acredita nisso? Como é que você consegue me provar que Jesus fez isso? Aí ele disse assim: sabe por que eu sei? Porque lá em casa, Jesus transformou cachaça em arroz. Lá em casa, Jesus transformou briga em amor. Lá em casa, Jesus transformou choro em alegria. Lá em casa, Jesus transformou dor em sorriso. Por isso eu acredito que Jesus transformou água em vinho. Porque uma vida, meus irmãos, marcada pelo Evangelho, onde o Evangelho está gravado, é o mais irrefutável argumento que nós podemos ter a respeito do nosso Senhor. Por isso, preguemos o Evangelho, para que a mensagem do Senhor fique gravada nos nossos corações e de todos aqueles que o Senhor nos confiar. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus.